E aí, galera, tudo certo? A gente vai para a nossa nona prova discursiva nesse projeto, 40 discursivas do ADM à prova. Mais uma vez, nunca é demais falar, é uma iniciativa dos professores do Estratégia Concursos para que esse conhecimento chegue até vocês de maneira gratuita e divulgando o nosso trabalho, né? Eu, professor Stefan Fantini, professor Rodrigo Renault e professor Rafael Barbosa, estamos aqui com vocês. O Stefan ainda não fez a estreia dele, ele está só esperando alguns equipamentos chegarem. Eu fui agraciado com a rapidez das entregas nos últimos dias, então eu consegui montar aqui, se vocês puderem acompanhar, aqui estão as minhas plaquinhas de isolamento acústico. Eu acho que deu uma melhoradinha na qualidade do som, com menos eco. Já já deve chegar também o microfone, então vai ficar melhor ainda. A gente sempre escuta os feedbacks de vocês, a gente está tentando ao máximo ceder um material de qualidade, tá? A gente quer que você consuma esse conteúdo com prazer, né? Não é aquela dificuldade, algo que incomoda. Inclusive, tirei até o filtro de ruído de qualquer coisa para não dar nenhum incômodo. Tá com filtro natural, eu tenho um parque nacional aqui que está logo à minha frente, então assim o barulho vai ser de trem passando no máximo, que tem uma linha de trem que passa ali atrás, inclusive agora está passando, e mato para os lados, ou qualquer vizinho que esteja fazendo algum exercício nessa quarentena, porque a época que eu gravo esse vídeo é quarentena, a gente está em isolamento social, então por isso até a ideia de montar o estúdio em casa. Na quina de lá, se vocês conseguirem acompanhar, tá vendo aquele negocinho ali? Então, aquilo ali também é isolamento acústico, tá? Coloquei nas quinas para tentar melhorar cada vez mais para vocês. Então, a gente vai bater um papo hoje sobre planejamento estratégico. Nesse bate-papo desse vídeo de hoje, vai ser planejamento estratégico e suas etapas, metodologias diferentes de planejamento estratégico que eu vou trazer na revisão, numa prova que foi aplicada em 2014 pelo Departamento de Polícia Federal, ou seja, prova para agente da Polícia Federal, para o cargo de administrador, na verdade, da Polícia Federal. Então, era uma redação um pouco comum em relação às etapas ou à maneira de cobrar as etapas, mas trouxe a partir dessa, você tem outras redações, o professor Rafael Barbosa também já falou sobre missão e visão em outro vídeo. Então é importante que a gente tenha conhecimento sobre as etapas do planejamento estratégico. Existe uma metodologia melhor que a outra? Existe um jeito melhor que o outro para fazer planejamento estratégico? Não. Eu quero que vocês depreendam, a partir desse nosso bate-papo, as etapas principais, as principais ideias do planejamento estratégico. Porque não é uma ciência certa, não é uma ciência exata, não tem 5, 6, 7 passos que são os corretos, não tem 1, 2, 3 que são os outros. Existem ideias que devem ser implementadas para um planejamento estratégico. Uma ou outra coisa são imprescindíveis para que ele seja classificado como planejamento estratégico. A análise ambiental é uma delas e é etapa obrigatória. O restante, você pode alternar as ordens de etapas a depender do autor, e o examinador ele não estava te cobrando ninguém em específico, apesar de ele ter trazido um texto motivador do DEFT, que vai ser o que eu vou utilizar para fazer a proposta para vocês. E no final eu trago o padrão de respostas que o examinador gostaria que você tivesse apresentado na hora da prova lá em 2014. Tranquilo? No material a gente vai discutir aqui, vai passar primeiro por como a própria dissertação foi cobrada de vocês, a prova discursiva foi apresentada dentro da prova da Polícia Federal de 2014. Logo em seguida a gente fala sobre a teoria, e aí eu trago diferentes autores, que é Avenato, Maximiano, Djalma Rebouças e também a parte do DEFT, que eu vou fazer escrita com vocês. O material vai ficar disponibilizado na descrição do vídeo, então façam download do material, façam bom proveito. Eu vou deixar de lambuja para vocês todo o material anotadinho, mas é importante que vocês façam um estudo de vocês ativo. Então, enquanto vocês estão assistindo esse vídeo, é importante que você já separe lápis, papel e caneta para anotar com as suas palavras o que a gente vai discutir, tá? Quiser fazer isso antes, imprimir o material antes e tal, ótimo, bacana. Mas é importante que você faça a sua anotação. Não simplesmente liga o vídeo, deixa rolando enquanto você vai cozinhar, enquanto você vai limpar a casa, enquanto você assiste TV e assiste o vídeo ao mesmo tempo. Seu cérebro é bom, bacana, fantástico, maravilhoso, mas ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo com 100% de concentração. Então, já que é uma hora só de bate-papo, se concentra no que está rolando aqui. Em outras discursivas também com os outros professores, a gente está nessa nona discursiva agora, e já tem 8 para trás que você pode aproveitar, e ainda tem mais 30 aí pela frente
31 pela frente para você aproveitar. Tá legal? O professor Stefan Fantini ainda não fez a estreia no canal, mais uma vez, já já ele deve estar aparecendo para vocês. Rodrigo Renó já tem material aqui, pelo menos duas, deve estar fazendo um ao vivo para a oitava discursiva. Rafael Barbosa já tem pelo menos 3 vídeos aí disponibilizados. Faça um bom proveito. Cada professor com a sua didática diferente, cada professor com o seu jeito diferente de ensinar. O importante é que a informação chegue. Não gostou, não gosta de determinado professor, você tem 3 outras opções, fica à vontade. O nosso intuito é que você adquira conhecimento e consiga arrebentar nas provas dissertativas. Tá legal? Bacana? Então, no material você vai acompanhar comigo esse nosso bate-papo e aí eu venho de vez em quando, apareço aqui para vocês pra gente trocar uma ideia. Espero que a câmera ajude com o foco, porque ela tava com probleminha agora há pouco. Tá legal? Então, olha aí no material pra gente acompanhar a discussão. O projeto 40 discursivas com a prova do Departamento de Polícia Federal, cargo de administrador do DPF, lá em 2014. Bom, a questão da prova é sobre administração geral, sobre planejamento estratégico e é uma questão dissertativa de até 30 linhas. E assim foi apresentada aos candidatos na hora da prova. Dispor de pensamento estratégico significa ter visão de longo prazo, enxergar o retrato como um todo, incluindo a organização e o ambiente competitivo, e considerar como esses elementos se ajustam. Entender o conceito de estratégia, os seus níveis e a relação entre formulação e implantação é uma ação importante em direção ao pensamento estratégico. A administração estratégica é um conjunto de decisões e ações usado para formular e implantar estratégias que fornecerão um ajuste competitivamente superior entre a organização e o seu ambiente, de modo a alcançar as metas organizacionais. Nesse texto de Deft, eu trouxe aqui a bibliografia para vocês, inclusive, base para algumas provas, é uma tradução, a tradução infelizmente ela não é a coisa mais perfeita do planeta, mas ela traz muitas ideias boas acerca da administração. Dado o texto motivador, as organizações públicas brasileiras têm se deparado com o desafio de incorporar o pensamento estratégico em sua gestão como caminho para a melhoria de seu desempenho. Ferramentas de planejamento, em especial o planejamento estratégico, têm sido apontadas como alternativas valiosas a serem utilizadas por essas organizações. Considerando que essas informações e o fragmento de texto acima têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca da implementação do planejamento estratégico. Aqui a gente já começa a destacar o que ele quer. Implementação do planejamento estratégico em uma organização pública. Implementação. Ele quer saber como é que você consegue implementar o planejamento estratégico. Ele quer saber dos elementos lá, missão, visão e valores da organização? Não, ele quer saber das etapas para você implementar o planejamento estratégico. Nessas etapas é que você vai mencionar cada um dos elementos que pode compô-lo, tipo definir a missão, definir a visão organizacional, definir os objetivos, os planos, tudo isso. Mas, primeiro, ele quer saber sobre a implementação e as etapas. Obrigatoriamente, você teria que falar sobre as etapas do desenvolvimento de um planejamento estratégico. Nossa, Douglas, mas como é que eu vou saber quais são essas etapas? Cara pálida. Sabendo o planejamento estratégico, você consegue bolar a sua, inclusive. Se você entender a lógica do planejamento estratégico, você chega na hora da prova e arregaça. Não interessa qual o autor que você vai escolher. Se você chegar sabendo qual é o autor, você tem um argumento de autoridade ainda para utilizar. Ou seja, você está se embasando em alguém para falar daquelas etapas. Se você se lembrar, ótimo. Mas se você entendeu a lógica, você consegue mostrar para o examinador que você sabe o que é o planejamento estratégico e quais são as etapas que compõem esse planejamento estratégico. Essa é a parte mais importante de uma dissertação. O examinador ele não quer saber se você decorou todos os autores. Até porque não é isso que é importante. Ele quer saber da sua concatenação de ideias, da sua costura textual dentro de uma teoria, dentro de conceitos teóricos. E se você entende esses conceitos teóricos, você consegue dissertar a respeito deles. Eu vou dar aqui uma noção para vocês, passando a parte teórica, para que vocês levem para a hora da prova e não fiquem, ai meu Deus, quais são as etapas, qual era o autor que esse cara que está querendo cobrar da gente. Não se preocupe com isso. Entenda o planejamento estratégico. A partir do momento que você consegue entender a matéria, tudo fica muito, 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 muito mais fácil. Tranquilo? Legal? Então, no material eu vou mostrar para vocês aqui
logicamente, a primeira parte que eu sempre faço, passo número 1, que é separar o comando da questão para você não se esquecer de abordar nada lá na hora da sua dissertação. Por quê? Por vezes a pessoa lê e aí ela fica tão empolgada, tão ansiosa para descrever a sua dissertação, que ela acaba esquecendo um tema ou outro, ou uma coisinha ou outra que o examinador pediu. Então, se você cumpre esse primeiro passo, a energia você já dá uma acalmada. Fica tudo muito mais simples na hora de escrever o seu texto. Legal? Então, falamos sobre isso. Agora a gente vai separar esse comando da questão. Ele quer saber sobre a implementação do planejamento estratégico. Então, a gente vai até adicionar aqui implementação. É disso que ele quer saber. Ele não está interessado nos conceitos específicos sobre o planejamento estratégico. Ele está querendo saber como é que você vai implantar, fazer um planejamento estratégico. Então você tem que entender como é que um planejamento estratégico se dá para mostrar para o examinador como é que isso pode ser implantado dentro da organização. E você tem que falar sobre as etapas do desenvolvimento, uma, duas, três, quatro, quantas você achar por bem falar. Eu diria que no mínimo 4 etapas você teria que mencionar sobre o planejamento estratégico. Inclusive, foi o que ele trouxe para você na hora da resolução lá. E, em cada uma dessas etapas, apontar quais são os fatores. A prova avalia 13 pontos. Você tinha 5 pontos só para as etapas, você nem precisava explicar detalhadamente cada uma delas. E pelo próprio nome da etapa você já consegue imaginar. E, salvo engano, era 5 para um e 8 para outro. Deixa eu até dar uma voltadinha para matar essa dúvida. Era 12 pontos e meio, mais meio ponto de português. Então era isso. 5 e 7,5. Era isso que valia cada uma cada um dos tópicos apresentados aqui para vocês. Salvo engano, a prova toda valia 13, tá? Meio ponto ali de português. Avançando a parte teórica. Na parte teórica, eu trago para vocês aqui, pelo menos, e aí nos slides, 3 autores. Maximiano e a sua ideia sobre planejamento estratégico, Chiavenato e a sua ideia sobre planejamento estratégico, e Oliveira e sua ideia sobre planejamento estratégico. Não necessariamente nessa ordem, porque eu começo por aqui, falo desse e parto para esse. E a última que a gente vai escrever um pouquinho é justamente do autor do texto motivador, o Deft. Legal? Então essa é a bibliografia que eu normalmente adoto. Essa é uma parte muito importante. Quando me perguntam sobre bibliografia, eu normalmente menciono as bibliografias porque eu não gosto de deixar solto, tá? Eu não tirei isso da minha cabeça, eu não tirei isso de qualquer lugar, eu tirei isso de livros. Mas quando me perguntam como estudar administração, por onde eu começo, faz um favor, para você encurtar caminho, PDF. PDF. Tem 2 professores aqui dentro do ADM à prova, nesse projeto, que escrevem PDFs excelentes, direto ao ponto. Então, não perde tempo. A gente ainda tem o professor Carlos Xavier, que faz PDFs maravilhosos também. Não está com a gente nesse projeto especificamente, mas ele escreve ótimos PDFs também. Então, encurta. Sabe por quê? Tudo isso que eu apresentei aqui para vocês, coloquei na tela, deixa eu até trazer isso de novo para vocês. É isso aqui. O professor olha para todos esses livros, e eu tenho os 3 aqui, inclusive, um deles em meio digital e 2 em meio físico. O professor ele olha para isso para montar o PDF. Ele fazendo isso, ele encurta o seu caminho. Em vez de 3 livros diferentes para falar sobre planejamento estratégico, você vai ter que pegar um PDF, uma aula só, que vai reunir tudo isso. Por isso eu digo a vantagem do PDF. Vá atrás. O Estratégia Concursos tem os melhores PDFs que o mercado pode oferecer. Não se esqueça disso nenhuma vez na sua vida. Bom, agora a gente vai falar sobre a teoria em si. Na teoria, a gente fala sobre estratégia. Eu não posso começar a falar sobre planejamento estratégico sem falar o que é estratégia. Eu juro que eu não vou dar uma de Capitão Nascimento falando do grego, estratégia, que... Não, estratégia é o caminho. Os slides que estão aqui, vocês vão poder fazer o download depois, é um material mais completinho, que eu normalmente dou em aulas, que a gente demora um pouquinho mais para tratar. Eu quero ser muito objetivo com vocês.
Estratégia é o caminho. Estratégia é o caminho que você vai percorrer para chegar em determinados objetivos. Isso é estratégia. Para definir a estratégia, você tem que ter uma noção clara de onde você está e o que você faz. Por isso, planejamento estratégico. Eu estou planejando de maneira estratégica, olhando para o ambiente no qual eu estou inserido, ou seja, o ambiente externo, e também para dentro da minha própria organização, sabendo o que eu faço, o que eu posso fazer e quais são as minhas potencialidades, o ambiente interno. A partir daí eu consigo definir qual é o caminho que eu vou percorrer para chegar nos determinados objetivos. Existem autores, e essa é uma das grandes diferenças entre Maximiano e Chiavenato, existem autores que falam que os objetivos são definidos antes da análise ambiental. Outros autores falam que os objetivos são definidos depois dessa análise ambiental. Não interessa quem está certo ou quem está errado, ou qual dos autores que você vai trazer a sua prova ou vai lembrar mais. O que interessa, e se fizer sentido para você, que você estabeleça os objetivos antes de estabelecer qual é o caminho que você vai percorrer, ou então que você entenda quais são as fragilidades do seu caminho para então definir quais são os objetivos que você vai ter na sua organização. O momento da definição não interessa. O que interessa é que você tem que olhar para dentro e para fora. Para falar de planejamento estratégico, necessariamente você tem que falar dessa análise ambiental. A análise ambiental, normalmente considerada a análise de ambiente externo, e a análise interna, do ambiente interno. Eu falo que é a análise ambiental porque é tudo, olhando para fora e para dentro da organização. Oliveira, como autores de administração adoram criar coisas suas, Oliveira fala de análise interna, análise externa e análise dos concorrentes. Para mim, um concorrente está fora. Então, se eu estou fazendo análise externa, eu já estou olhando para o concorrente. Mas ele criou essa figura da análise dos concorrentes e está tudo certo, não é um problema. Desde que você entenda que autores pensam de maneira incrementalmente diferente. Para o planejamento estratégico é incrementalmente. Um inverte uma coisa ou outra, um coloca uma coisinha a mais do que outro, mas as ideias são justamente as mesmas. Que você entenda qual o lugar que você ocupa, qual é a sua razão de ser, ou seja, qual é a razão de ser da sua organização, que você olhe para o seu ambiente interno e para o ambiente externo, veja quais são essas ameaças e oportunidades no ambiente externo, veja quais são as forças e as fraquezas no ambiente interno e a partir dali você comece a desenhar o seu plano, o seu caminho para conseguir cumprir determinados objetivos que foram estabelecidos antes ou depois dessa análise. Não é um problema a gente saber esse momento exato. Tranquilão? Estou olhando aqui para o vídeo só para ver se a cor está ok. É isso, basicamente. Tá bom? Então, a gente continua falando sobre a teoria. Falamos sobre estratégia. Então, aqui os conceitos de estratégia, muitos deles já foram, inclusive, cobrados em prova. Então, por isso que eu normalmente trago para vocês. Bom, planejamento estratégico. Sem falar de estratégia, não é planejamento estratégico. São algumas definições de estratégia que aparecem aí para vocês. E agora a gente vai falar sobre o próprio planejamento estratégico. Tudo bem? Falar sobre o próprio planejamento estratégico é pensar em um processo, e um processo ele tem entrada, ele tem o processamento e ele tem a saída, com normalmente um retorno. Aqui a gente já começa a ter ideia de quais são as etapas do planejamento estratégico, mas vamos lá. É um processo de elaborar a estratégia, a relação pretendida da organização com o seu ambiente. Falar de ambiente é conquistar o seu examinador. O processo de planejamento estratégico compreende a tomada de decisões sobre o padrão de comportamento ou cursos de ação que a organização pretende seguir, produtos e serviços que irá oferecer e mercados e clientes que pretende atingir. Maximiano trouxe essa definição e eu acho ela bastante ajustada, que esse processo ele compreende a tomada de decisões sobre o que a organização quer para si, os cursos de ação. Curso de ação é estratégia. Caminho a ser percorrido. Essa é a grande ideia. O planejamento estratégico, sempre lembre dessas características.
Nunca se esqueça delas. O planejamento estratégico, ele é voltado para o longo prazo. Quanto tempo é longo prazo, Douglas? Mais de 4 anos. 4 anos ou mais é longo prazo. Falar de planejamento estratégico e falar de curto prazo na mesma sentença, sem um não no meio, está errado. Planejamento estratégico é longo prazo. Falou de curto prazo e falou de planejamento estratégico na mesma sentença, sem um não no meio, sem negar o curto prazo para o planejamento estratégico, está errado. Normalmente o examinador cobra isso de vocês. E numa dissertação, obviamente, você tem que saber, tem que mencionar essa característica do planejamento. Eu estou olhando para o longo prazo. Daqui 4 anos, quais serão os meus objetivos nesses próximos 4 anos? Quais serão as metas que eu terei de atingir durante esse período de 4 anos ou mais? 4 anos é o longo prazo considerado mais comum, mas existe mais do que isso. Existem planejamentos estratégicos que estão olhando um pouco além, 5, 10 anos por vezes. Tranquilo? Mas a ideia de planejamento estratégico na iniciativa privada, 4 anos ou mais. Médio prazo. O que é médio prazo? Mais de 1 ano, menos de 4. Ou seja, entre 1 e 4, médio. Entre 0 e 12 meses, ou de 0 a 1 ano, curto prazo. Essa é a ideia, a diferença entre médio, longo e curto prazo. Vamos anotar isso para você não esquecer? Então vamos lá. Falar de longo prazo é falar de um período maior do que 4 anos. Falar de médio prazo é falar de algo entre 4 e 1 ano. E falar de curto prazo é falar de algo entre 12 meses e 0 meses. De 0 a 12 meses, curto prazo, de 1 ano a 4 anos, médio prazo e mais de 4 anos, longo prazo. E o planejamento estratégico está de olho onde, caro servidor? No longo prazo. É uma ideia que envolve a organização como um todo. E o examinador, ele foi tão bacana com você, que ele te deu as características do planejamento estratégico. Falar sobre o pensamento estratégico é falar sobre uma visão de longo prazo, enxergar o retrato como um todo, olhar a organização como um todo. Se você coloca isso novamente na redação para o examinador, ele vai ficar feliz. Acredite, por quê? Você soube pincelar ou pensar quais são as características em especial do planejamento estratégico que levam para frente, incluindo a organização e o ambiente competitivo. Organização, visão interna. Ambiente competitivo, visão externa. Eu estou de olho no ambiente e considerar como isso se dá ajustando, para que a organização se ajuste ao seu ambiente e consiga cumprir tudo aquilo que ela pretende na ideia. Tranquilo? Envolve a organização como um todo, ele é sistêmico, é definido pela cúpula top-down, ou seja, é de cima para baixo, faz a interação entre missão, visão, valores, políticas, objetivos, metas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos essenciais do planejamento estratégico. De maneira muito curta e grossa, sem passar pelo que está aqui, eu vou passar pelos exemplos só. Por quê? Quando você faz uma prova, em especial de administrador, não deixe de visitar o sítio eletrônico da organização para a qual você está prestando concurso. Se você faz um concurso para o IFAM, órgão no qual eu trabalho, é imprescindível que você visite o site do IFAM e saiba o que é a missão daquele órgão, qual é a visão de futuro daquele órgão, quais são os valores que regem a atuação daquele órgão, os objetivos estratégicos, se eles existirem, o mapa estratégico, se ele existir, e aí a gente já fala um pouquinho sobre Balanced Scorecard nesse mapa estratégico. Tudo isso você precisa saber. Se você está fazendo um concurso para o Departamento de Polícia Federal e você não tem a menor noção de qual é a missão daquele órgão, você está fazendo um concurso para o lugar errado. Até porque você tem que se apaixonar por aquilo que você vai fazer. Eu costumo falar isso para os meus alunos e às vezes eu arrumo briga, porque a galera está olhando, remuneração. Sabe o que eu estou olhando?
eu estou olhando para você. Eu estou olhando para um servidor que vai ser extremamente frustrado na vida, deprimido e por vezes entristecido, vai largar o que tem, ou então viver uma vida miserável. Eu não quero isso para você. Eu quero que você entenda e se apaixone pelo lugar que você vai prestar o concurso público. Se você quer trabalhar na Polícia Federal, que seja na área administrativa por lá, você tem que entender onde está aquele órgão. E quando a gente fala de missão dentro de planejamento estratégico, a gente está falando justamente da razão de ser da organização. Se você não se identifica com a razão de ser da organização, meu amigo, você está no lugar errado. Você está completamente no lugar errado. E eu falo isso por experiência própria, sabe por quê? Porque eu fiz o concurso do IFAM sem visitar especificamente esse material. Sem saber, até porque em 2009 eu acho que só a missão e a visão do IFAM estavam declarados, o restante não tinha nada, não tinha, era tudo mato na época. Mas essa era a ideia, eu devia ter feito isso. Hoje eu me apaixonei pelo patrimônio cultural, pela missão da instituição, pelo que se faz lá dentro. Mas são 10 anos aí quase de casa. E se você pode encurtar esse caminho, encurte. E para fins de prova, melhor ainda. Sabe por quê? Porque na prova objetiva, muito possivelmente, o examinador vai visitar o mesmo site que você e vai tirar as questões do mesmo lugar, do referencial estratégico do Departamento de Polícia Federal. E eu trouxe para vocês aqui o exemplo da missão da DPF, da visão da DPF, dos valores da DPF, do negócio da DPF. Está tudo isso dentro de uma portaria deles que rege toda a ação estratégica, junto com, inclusive, os objetivos estratégicos. Eu trouxe esse exemplo para vocês. É importante que vocês tenham isso em mente. Não deixa isso fugir de você, sabe por quê? Você vai estar prestando um concurso para um lugar, você vai ser servidor do público, e aí você vai chegar lá e não vai saber nem para onde vai. Você não sabe o que o órgão faz, a razão de ser do órgão. Eu cheguei no IFAM mais ou menos perdido assim também. Não foi bom, não foi legal. Eu demorei para me adaptar, para entender qual era a lógica. Eu fui lá desempenhar o meu melhor trabalho possível, servir o público. Isso eu sabia que eu queria ser, servidor público. Agora, a área específica eu não tinha escolhido. Fiz esse concurso, acabei passando numa colocação legal para ser chamado logo. Foi fora do número de vagas, mas fui logo chamado. Acho que a primeira convocação foi em dezembro, em março eu estava convocado. Foi mais ou menos isso. Mas essa é a grande ideia. Estou lá há 10 anos, me apaixonei pelo que o órgão faz, mas tem muita gente que eu conheço que hoje está no lugar que está só por conta da remuneração. Porque odeia o que faz. Odeia o que a casa faz. E eu estou falando de gente, inclusive, do Senado Federal. E a remuneração de lá é o topo da cadeia alimentar, amigão. O cara tá ganhando 30 pau no mês. 35 bruto para ganhar 28 líquido, 26 líquido, qualquer coisa do gênero. E o cara não gosta do que faz. Não gosta. Definitivamente não gosta. Ele não foi atrás para ver. Ele viu o quê? Remuneração, ponto. Era isso que ele queria fazer especificamente. Queria ganhar, né? E hoje, sei lá, tem gente que corre maratona Rio-São Paulo para... literalmente, corre entre Rio e São Paulo para desopilar, porque o trabalho é ruim. Então, mas depende, você pode se encontrar em algum outro lugar, mas é importante que você saiba o que esse órgão faz. Falar sobre missão é falar sobre a razão de ser da organização. Falar sobre visão é como a organização se enxerga em um determinado período de tempo. Daqui para frente, o que você quer ser enquanto organização? O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tem a visão de ser, ou seja, ele se enxerga no futuro de ser a instituição coordenadora do Sistema de Preservação do Patrimônio Cultural. Ser reconhecido como a instituição coordenadora no estado da arte da preservação do patrimônio cultural. E qual é a missão, a razão de ser, a existência do IFAM? Preservação do patrimônio cultural. E do Departamento de Polícia Federal? Você tem noção do que é a missão desse órgão? Se você não tem e está prestando concurso ou quer prestar concurso para a Polícia Federal, comece a entender. Cai na prova. Olha aí. A missão da DPF: exercer as atribuições de polícia judiciária e administrativa da União, a fim de contribuir na manutenção da lei e da ordem, preservando o Estado democrático de direito. É isso que a Polícia Federal faz e é isso que você, enquanto administrador da Polícia Federal, também terá de ajudar a fazer. A razão de ser, o motivo central da existência da organização é a missão.
O negócio, onde atua o Departamento de Polícia Federal, ciência policial. E está declarado exatamente assim nesse documento que eu mencionei com vocês, que era salvo engano, uma portaria. Representa o ramo de atividades no qual a organização atua, indicando os benefícios gerados para os clientes. É o ramo de atividades. Onde o Departamento de Polícia Federal atua? Ciência policial. Visão de futuro, olhando para frente. Qual é a visão? Como a organização percebe a si mesmo no futuro. A visão de futuro da DPF é tornar-se referência mundial em ciência policial, ou seja, a percepção que ela tem no seu futuro é de se tornar essa referência em ciência policial, que é justamente o seu negócio. E quais são os valores, os nortes morais que regem a atuação do Departamento de Polícia Federal? Coragem, lealdade, legalidade, ética e probidade e respeito aos direitos humanos. Exatamente assim declarado lá no seu planejamento. Política, objetivos estratégicos e metas também são conceitos a serem levados em consideração, elementos que você deve mencionar na sua redação para mostrar o conhecimento para o examinador. Aquela parte que vale 7 pontos, por exemplo, você tem que mencionar algumas coisinhas dessas. A política não necessariamente, mas a política seria a abrangência das estratégias e ações. Qual é o leque de atuação da sua organização? Os objetivos estratégicos são as declarações amplas sobre o alvo que se deseja atingir. E as metas são os passos que levam ao cumprimento do objetivo. Normalmente, metas são estabelecidas de maneira específica, mensurável, atingível, relevante e atemporal. São características comuns às metas. Mas sempre são assim? Nem sempre, mas são desejáveis. Que sejam específicas, que sejam mensuráveis, atingíveis, relevantes e atemporais. E, por conseguinte, se o objetivo estratégico é a declaração mais ampla e as metas são os passos que levam aos objetivos, os próprios objetivos têm essas características também. São específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e atemporais. Nunca se esqueça disso. Se o examinador cobrar características de objetivos ou de metas, normalmente são essas aí que aparecem para você. Aqui está o recorta e cola desse boletim de serviço que foi publicado do antigo Ministério da Justiça, agora Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? Foi publicado esse mapa estratégico, e esse mapa estratégico, que é do Balance Scorecard, é simplesmente a foto dos objetivos estratégicos em diferentes perspectivas, apresenta os objetivos estratégicos da Polícia Federal para o horizonte temporal até 2022, salvo engano. Deixa eu até ver se está por aqui, mas eu acho que é isso. É de 2010 a 2022, tá? Aqui tem a visão, aqui você tem a missão e aqui você tem os objetivos estratégicos. Para clientes, na perspectiva clientes, olhando para quem consome os serviços da Polícia Federal, da Polícia Científica, ou não, na verdade não é Polícia Científica, é Polícia... Deixa eu dar uma olhada no negócio deles, só para não falar besteira. Ciência policial, pronto. No negócio da ciência policial, eles querem ser reconhecidos como modelo de gestão perante o poder público, como motivo de orgulho e admiração. São objetivos que eles têm. São pouco plausíveis, são pouco mensuráveis, mas são objetivos que foram estabelecidos. Não necessariamente os objetivos vão ter todas aquelas características que eu mencionei, né? Serem mensuráveis e tal, mas preferencialmente. Eu, particularmente, tenho uma certa crítica a esses objetivos que são pouco mensuráveis. Conferir efetividade à prestação de serviços, reduzir a criminalidade organizada, qualificar-se como instituição pública no desenvolvimento sustentável do país. Aqui está um pouquinho mais palpável o que eles querem de resultados.
Enquanto aprendizado e crescimento, somar esforços no desenvolvimento da segurança pública, prover a tecnologia da polícia do futuro, tornar-se referência de gestão moderna e atuante, otimizar o emprego dos bens e recursos, estabelecer-se como centro de excelência em gestão de pessoas. E você, como administrador ou futuro administrador do Departamento de Polícia Federal, pode aí contribuir para esse centro de excelência. Tranquilo? Eles colocaram essa perspectiva de orçamento e finanças lá embaixo. Por quê? É alinhar a proposta orçamentária ao planejamento estratégico. Isso é mais ou menos dado, tá? Normalmente as organizações públicas, quando fazem essa adaptação do Balanced Scorecard, elas retiram essa perspectiva como um todo. Por quê? O orçamento ele é dado, o orçamento ele não tem... você não tem uma perspectiva financeira especificamente, você não está tratando com finanças, com lucro, e você tem um recurso que é dado, que chama Orçamento Federal. Agora a gente começa a falar um pouquinho sobre as metodologias de planejamento estratégico. Eu vou falar de 3 autores aqui com vocês e vou anotar a do DEFT em um desenho, um esquemazinho, para daí mencionar o padrão de respostas aí que o examinador gostaria de vocês, já chegando no final desse nosso bate-papo. Já estamos chegando aí a mais ou menos 30, 35 minutos de vídeo, o que faz de nós um bate-papo teórico já mais denso, tá? Então, nessas 3, eu vou passar um pouquinho mais, o material vai ficar disponível para vocês, mas eu quero que vocês entendam as etapas. Para você chegar na hora da prova, porque o nosso objetivo aqui não é levar uma redação pronta para você, é que você consiga construir isso para levar para a sua prova. Sabe por quê? A redação pronta não vai estar contigo. A redação pronta, ela não vai estar com você na hora da prova. O que você tem que fazer é treinar a sua capacidade de entender um assunto e colocar esse assunto no papel. Fazendo isso, você facilita a sua vida e a de todo mundo. Por quê? O examinador vai entender que você sabe sobre o assunto e que você conseguiu traduzir esse assunto em palavras, colocando de maneira organizada, fazendo a sua costura textual. E isso faz parte de você, porque a minha costura textual é diferente da de vocês. O meu vocabulário é diferenciado em relação ao de vocês. Não estou dizendo que melhor ou pior, diferente. E o fato de eu fazer um modelo de redação e você tentar levar para a prova, você vai se embananar, porque você não vai lembrar de, sei lá, quantas palavras cabem em 30 linhas, né? Dependendo do tamanho da sua letra, inclusive. Esse é o grande exercício. A gente está trazendo pistas aqui para que vocês, com método, acompanhando dicas de professores que tratam sobre redação, e muito possivelmente a gente traga isso aqui dentro do ADM à prova, para que você construa a sua redação a partir do que a gente apresentar aqui em termos teóricos. Lógico, um bizu ou outro, uma coisa ou outra, eu vou mencionar com vocês que vocês devem, ou deveriam pelo menos, mencionar na redação. Legal? Tranquilo? Não fiquem bravos, porque tem gente que tem pedido, apresenta a redação pronta pra gente, manda um modelo pra gente. Não, existe um padrão de respostas. Quando não apresentado um padrão de respostas, a gente coloca um esqueleto aqui da sua redação. A gente está tratando de teoria para que você, e essa é a parte do estudo ativo mais importante, que você produza o texto. Porque eu não vou estar na hora da prova contigo. O Rafael não vai estar contigo na hora da prova. O Renan não vai estar com você na hora da prova. O Stefan também não vai estar com você na hora da prova. Você vai estar, você e Deus, na hora da prova. Ponto. E se você tiver treinado, se você tiver praticado essa sua costura textual, tudo vai sair com muito mais fluidez e sem nervosismo nenhum. E o Bob? O Bob está perdido. O Bob não sabe onde ele está. O Bob é o bobão do concurso, que chega lá para fazer, não sabe nem o que tem que fazer, qual é o órgão que ele está prestando concurso público, mal sabe qual é a banca. Não leva uma caneta transparente, de tinta, esferográfica de tinta preta normalmente, né, que são cobradas nas bancas. O cara não sabe. Mas você que treinou, vai chegar lá com toda a segurança do mundo e vai fazer sua redação tranquilão. Legal? Essa é a nossa intenção por aqui no ADM à Prova. Falar sobre as metodologias de planejamento estratégico, a gente vai falar sobre Oliveira, a metodologia de Maximiano e a metodologia de Chiavenato. As principais etapas de cada um deles. Eu não vou ficar me prendendo com vocês aqui etapas certas, as fases certas. Oliveira colocou 4 fases. A primeira fase que Oliveira fala é o diagnóstico estratégico. É olhar para dentro e para fora da organização, análise interna, externa e dos concorrentes. Eu não tinha falado para vocês lá no início do nosso bate-papo que ele tinha falado sobre análise interna, externa
e dos concorrentes, que não deixa de ser uma análise externa, mas ele criou esse termo, tranquilo. Fase 2, missão da empresa. É nessa fase que você define qual é a razão de ser da sua organização, os propósitos atuais e potenciais que você tem. Você faz um debate de cenários, dá uma olhada em como você pode verificar. Você estabelece uma postura estratégica. Você não estabelece a estratégia ainda, mas sim uma postura. Como você vai encarar esse futuro? O estabelecimento de macroestratégias e macropolíticas. Macro. Na segunda fase, eu estou olhando para a parte geral. E aí, na terceira fase, chamada de instrumentos prescritivos e quantitativos, é que você vai estabelecer objetivos, metas, desafios, estratégias. Esses instrumentos prescritivos e quantitativos, simplesmente estabelecer objetivos e metas. A partir desses objetivos e metas, você vai ter as estratégias. Então você define os objetivos, as metas e o caminho a percorrer a partir do que você fez na fase anterior. São fases sequenciais. E o último é controle e avaliação. Controle e avaliação daquilo que você fez. É importantíssimo para qualquer administrador que você consiga controlar e avaliar aquilo que você teve em relação à criação, seja do planejamento estratégico ou de qualquer outra ação dentro da organização. Está aqui mais ou menos desenhado. Diagnóstico estratégico seria a fase 1, missão da empresa, fase 2, instrumentos prescritivos e quantitativos, fase 3, e controle e avaliação, a quarta fase da metodologia proposta por Rebouças ou Djalma Oliveira, que Rebouças é um dos sobrenomes dele do meio, tá? Ele normalmente coloca grifado Rebouças, enfim, porque é forte. Planejamento estratégico 4.1 é a nossa ideia de planejamento estratégico, trazendo Maximiano. Maximiano traz 6 diferentes etapas, mas já digo para vocês que a gente pode resumir em 5, porque 2 e 3 são paralelas. A análise da situação estratégica, como a sua organização está hoje. Eu não estou falando para analisar forças e fraquezas, porque a análise do ambiente aqui é a parte externa. Na parte externa, seja qual for a metodologia que você utilize, você identifica ameaças, coisas ruins e oportunidades. Em uma análise de pontos fortes e fracos, eu estou fazendo uma análise interna. Por quê? Quando eu tenho coisa boa dentro da minha organização, é um ponto forte. Quando eu tenho coisa ruim dentro da minha organização, pessoas, sei lá, muito velhas, próximas de se aposentar, é um ponto fraco da minha organização. A análise da situação estratégica é a situação que você tem atualmente. Qual é a sua missão atual? Qual é a sua visão atual? Você tem isso. Isso é sua análise estratégica. Como eu estou? A partir daí, no segundo passo, eu diria que esse é o segundo passo, você tem a definição, a análise do ambiente externo e interno. São atividades paralelas e vocês vão entender no próximo slide o porquê que é paralelo. 4 e 5, definição de objetivos e estratégias funcionais e operacionais, e a última, execução e a avaliação daquilo que você fez. Aqui eu até poderia colocar 3, 4 e 5. 5 etapas diferentes que você poderia mencionar. Ah, Douglas, qual delas eu posso levar para a prova? Qualquer uma, desde que você saiba quais são os elementos que compõem cada uma delas. Não se esqueça, ele quer que você mencione quais são as etapas, explique essas etapas e quais são os fatores a serem levados em consideração em cada uma delas. Aqui está o passo a passo. Lembrando para vocês, 5 passos diferentes. O primeiro passo está aqui, o segundo passo aqui, terceiro passo aqui, quarto passo e quinto, execução e avaliação. É assim que Maximiano traz as etapas do planejamento estratégico. Eu olho para como eu estou hoje, eu olho para o ambiente interno e externo, analisando quais são os pontos fortes e fracos no ambiente interno, quais são as ameaças e oportunidades no ambiente externo, defino quais são os objetivos e as estratégias e quais são os fatores a serem levados em consideração quando eu menciono essa terceira etapa. O que eu vou levar em consideração em relação aos objetivos? Eu posso dar as características dos objetivos. Eu posso falar sobre as estratégias de médio e longo prazo. Eu posso falar das estratégias também de curto prazo. Eu posso falar das estratégias funcionais e operacionais em diferentes níveis da organização, operacional, tático ou funcional e estratégico. E por último, a execução e avaliação. O que deve ser levado em consideração quando eu executo e quando eu avalio o meu planejamento estratégico. Agora,
a gente vai falar sobre a metodologia de Hidalberto Chiavenato. Essa metodologia de Hidalberto Chiavenato, ela traz também 5 passos. Por quê? 2 e 3 são paralelos. O desenho é um pouquinho semelhante, mas percebam a grande diferença. Em Maximiano, eu defino os objetivos depois da análise. Em Chiavenato, eu defino os objetivos antes da análise ambiental externa e interna. Se você conseguiu entender essa nuance, pegar essa nuance, você vai matar qualquer questão. Não só a diferença entre um objetivo e outro, mas a partir da análise que eu faço da organização, eu tenho insumos para tomar certas decisões. No meu ver, faz algum sentido eu definir quais são os objetivos que eu tenho para daí sim analisar qual é o cenário e definir os caminhos. Mas também faz algum sentido eu olhar para a minha situação atual, fazer a análise, a partir dessa análise pensar nos objetivos. Faz algum sentido. Depende de como você encara o planejamento estratégico. Tem certo e errado? Não. Tem a partir do momento em que o examinador te cobra qual é o autor. Como ele não te cobrou, ele te cobrou a ideia geral do planejamento estratégico, segue a vida. São esses 3 autores que eu gostaria de apresentar para vocês e agora a gente vai fazer um esquema muito rápido sobre DEFT, tá? Esse último autor que eu posso trazer para vocês com ideias, é mais um esqueminha. Esse outro que foi apresentado aqui para vocês tá dentro do material, tá aí, ó. Apresentado para vocês, Chiavenato. Agora a gente... Em relação à proposta de solução, você pode utilizar o mesmo autor que se utilizou para fazer o texto motivador, que é o próprio DEFT, mas eu vou trazer um esqueminha muito rápido para vocês aqui. Primeiro, ele aponta, como o próprio Maximiano, avaliação. Deixa eu colocar em cores menos vibrantes. Avalia os atuais, missão, se tiver, visão e estratégia. E também, se tiver, objetivos. A partir disso, você faz algo paralelo. A análise externa. E na análise externa, você vai olhar. E aí são os fatores que você tem que mencionar na sua redação. Aqui eu estou dando um passo a passo. Esse daqui seria o primeiro passo, a primeira etapa. Essa daqui seria a segunda etapa. Nessa segunda etapa, você faz uma análise externa, olhando para oportunidades e também para ameaças. E, logicamente, você considera o ambiente global e nacional. O outro passo que a gente menciona é a análise interna. E nessa análise interna, o que você vai observar? Forças, coisas boas e fraquezas, coisas ruins de dentro da minha organização. DEFT ainda coloca alguns fatores a serem observados e que a gente pode anotar por aqui. Por exemplo, competência central.
sinergia, a existência dessa sinergia, criação de valor. Nesse segundo passo, então, você faz essa análise interna e externa. E como você faz isso? Com qual ferramenta? E esse fator é importante para você mencionar, porque é uma ferramenta. Chama matriz SWOT. Por meio da matriz SWOT, eu consigo fazer essa análise interna e externa. A matriz que vai analisar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. A partir disso, eu passo à terceira etapa, que é a definição dos novos. Definição dos novos. O que? Missão, objetivos, estratégia. Definir esses novos nessa terceira etapa que a gente vai colocar aqui, ó, 3. Eu parto para a próxima, que é a formulação. E essa estratégia, eu até vale colocar, tá? A estratégia principal. Ou estratégia global, pode ser considerada. A partir disso, eu formulo estratégias. Aí sim, corporativa, de negócios, funcional e operacional. E esse é o quarto passo, quarta etapa apresentada. E por óbvio, e não menos justo de falar, mencionar, implementar a estratégia. Ou executar aquilo que você planejou. Implementar a estratégia. Isso aqui está no livro de Deft, salvo engano, 2007, na página 179. Pegou? Essa é a ideia. Eu tenho 4 autores diferentes falando sobre planejamento estratégico. Eles dão nomenclaturas diferentes para elementos diferentes que devem ser considerados. E você leva a ideia. Se você quiser adotar um autor, cite qual é esse autor. Mas não erra. Não erra no autor e nas etapas que ele menciona, ou na nomenclatura que ele coloca. Se eu falar sobre Oliveira, eu tenho que mencionar as 4 fases. Primeira fase lá sobre o diagnóstico. Aí logo em seguida eu falo sobre a missão. Depois eu vou falar de
Deus, qual era a terceira? Era um nome enorme, instrumentos prescritivos e quantitativos. E por último, falar do controle da avaliação na fase 4. E fases, não são etapas, lembre-se disso. Se for levar dessa maneira, para mim, você tem que entender. E a partir desse entendimento, você sabe quais são os elementos a serem considerados. Está aqui mais ou menos um esqueleto do que você tem que pensar e o que você tem que levar ao examinador. Quais são esses fatores a serem considerados quando você faz uma análise ambiental, por exemplo. Vamos ver como é que o examinador gostaria que você trouxesse isso para a prova, e aí a gente finaliza esse nosso bate-papo justamente com esse padrão de resposta. Eu vou destacar com vocês alguns pontos que eu considero importantes para que você pense na hora de formular, fazer tudo isso aqui que a gente fez. Tranquilão? Então, vamos lá no material. Padrão de resposta trazido pelo examinador à banca aí com vocês. Vamos lá. Na elaboração de um planejamento estratégico é necessário considerar quatro etapas principais. Olha, ele querendo que você pelo menos mencione 4. Na primeira etapa, deve-se analisar a situação atual da organização, como ela está, diagnóstico estratégico. Na segunda etapa, faz-se a análise ambiental, na qual são considerados elementos externos à organização. Ou seja, ele está tentando falar sobre uma análise interna agora na terceira etapa. Na terceira etapa, volta-se à análise interna, na qual são considerados pontos fortes e fracos da própria organização. Esse aqui é o parágrafo que ele menciona quais são as etapas. E por fim, na última etapa, a quarta, definem-se os planos estratégicos da organização. Na sequência, são descritas as atividades envolvidas em cada uma das etapas. Ou seja, aqui quais são os elementos a serem considerados, quais são as atividades a serem consideradas numa primeira etapa, qual é a situação atual dentro dessa primeira etapa, o que você deve considerar para fazer essa análise. Isso aqui está muito alinhado com o que traz Maximiano, com a ideia de Maximiano, também com a ideia do próprio Deft. Eu trouxe para vocês esse esquema. Ele colocou 4 etapas, menos coisa para você lembrar e muito mais espaço para você colocar isso na prova, né? Se você tem 5 etapas, você teria que fazer uma redação, uma costura textual muito legal para unir etapas em parágrafos, né? Para não separar tanto, não fazer, 6, 7 parágrafos em 30 linhas, o que é contraindicado, absolutamente contraindicado. Nessa etapa, cabe refletir acerca dos serviços prestados pela organização, ou seja, eu olho para a situação no momento em que ela se encontra, como ela se encontra. Isso é uma análise de situação atual, é um diagnóstico estratégico. A segunda etapa consiste na análise do ambiente no qual a organização se insere, ou seja, eu estou olhando para fora. Dentro de uma organização pública, eu estou falando da implementação do planejamento estratégico em uma organização pública, ou seja, eu tenho que olhar para as ameaças e oportunidades que cercam uma organização pública. Limites de ação e controle do Estado, ele mencionou, conjuntura econômica, tendência social, tudo isso são elementos, fatores a serem observados nessa etapa. Na terceira etapa, análise interna, forças e fraquezas, pontos fortes e fracos da organização. Elementos como arranjo físico, estrutura, métodos de trabalho, tudo isso deve ser analisado para saber se é ponto positivo ou se é ponto negativo da organização. Qualidade dos equipamentos, capacidade de prestação de serviço, desempenho junto à sociedade, tudo isso são elementos a serem considerados na análise interna da organização. E por fim, nessa última etapa, devem-se considerar os planos estratégicos a serem desenvolvidos a fim de que a organização alcance os objetivos estratégicos delimitados. E os objetivos estratégicos delimitados, eles são quantificados por metas, ou seja, é importante que eu defina também as metas para esses objetivos que forem delimitados. Nos planos estratégicos, é importante considerar os objetivos da organização e os recursos disponíveis. Ele mencionou vários fatores aqui que você pode levar ao conhecimento do examinador na hora da prova. Eu disse para vocês que era muito importante entender. Muito mais, muito além do que simplesmente decorar etapas, do que simplesmente tentar lembrar de cada um dos examinadores ou dos autores na hora da prova. Do examinador você vai lembrar sempre. Então, eu espero que vocês, com esse bate-papo, consigam
fazer uma costura textual bacana, trazendo as ideias. Sabe por quê? Porque chega na hora da prova, você não consegue lembrar quais são os elementos que estavam compondo lá. Mas a partir do momento que você entendeu a lógica do planejamento estratégico, você vai saber, poxa, por que eu estou fazendo essa análise atual? É uma parte prévia, certo? Essa parte prévia, então, eu tenho que analisar como é que eu estou hoje, se eu tenho uma missão, se eu tenho uma visão, se eu tenho valores, quais são os objetivos que eu tenho, qual a estratégia que eu tenho hoje. Eu faço essa avaliação. A avaliação estratégica é um diagnóstico estratégico. Logo em seguida, eu faço a análise interna e externa. Olhou para fora, quais são os elementos que eu tenho que olhar para fora da organização? Se eu estou no ambiente privado, é uma coisa. Se eu estou na organização pública, que é o que ele quer, você tem que olhar para outra. Você tem que olhar para a sociedade, como é que a sociedade está encarando aquele departamento de Polícia Federal, por exemplo. Tudo isso faz parte do entendimento do todo e do momento da hora da prova. Porque se você consegue levar isso para a hora da prova, cara, facilita uma vida. De verdade. Facilita uma vida. Nossa, melhorou até a voz depois de beber água, né? Tava seca a garganta. Mas é isso. Chegamos a pouquíssimo mais de 1 hora de vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Eu vou deixar aqui no material para vocês essa ideia que a gente trouxe aqui de ADM à prova. Somos nós querendo o melhor para você. Eu, bem aqui, professor Rafael Barbosa, professor Stefano Fantini, professor Rodrigo Renó, fazendo a sua segurança para as provas discursivas aqui e em qualquer lugar. Espero que vocês assistam a esses vídeos, consumam esse conteúdo, porque a gente produz com muito carinho para vocês nesse tempo. Nesse exato momento são, sei lá, deixa eu ver a hora, 10 horas e 45 minutos. O último trem passando por agora. Não só o metrô, mas tem o trem mesmo, a linha do trem. E a gente faz isso tudo por vocês. Então, consumam esse conteúdo com carinho. Divulguem para os amigos. Divulguem para quem você gosta, se vocês acham que vai ser de interesse dessa pessoa. É muito bacana que a gente tenha isso. É uma forma de divulgar, logicamente, o nosso trabalho, mas é uma forma ainda mais de ajudar você. Não só num tempo de quarentena, que é o que a gente vive nesse momento da gravação do vídeo, mas em tempos diversos, tá? A gente faz isso com todo carinho para vocês, por vocês, e dividam toda a alegria de vocês quando forem aprovados. Contem com a gente para essa caminhada. Eu sei que ela não é fácil, eu sei que por muitas vezes vocês pensam em desistir, eu também já pensei por várias vezes, por vários motivos diferentes, mas isso fortalece vocês. Tá legal? Obrigado pela presença, pela paciência, pela audiência de vocês em especial. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Aproveitem o ADM à Prova, o canal do ADM à Prova e tantos outros projetos que estão aí e virão pela frente, tá bom? É um maior prazer sempre estar com vocês. Estamos aí, disponíveis, querendo que vocês consumam esse conteúdo. Tchau, tchau, pessoal!